Muito bom dia, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Pessoal, primeiros segundinhos, envie esse vídeo para outras pessoas. Falaremos um pouco sobre o sistema político hoje. Vai ser legal, hein? Que era mais ou menos parecido com o que nós vemos hoje. Vamos ver aqui hoje, tá bom? Vamos, 1 Samuel capítulo 8 em diante. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e siga-nos também no A Verdade que Liberta. No Instagram. As palavras de domingo estão lá. E se você quiser acompanhar a reunião de domingo, por lá você vai conseguir fazer isso. Beleza? Caso você more muito longe, né? Vamos lá, oremos. Pai Santo, poderoso, de infinita graça, de mais terno amor. Estamos diante do Senhor mais uma vez para engrandecermos o teu nome, para reconhecermos que só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Para declararmos, Pai, que nós estamos em tuas mãos. Para declararmos, Pai, que só o Senhor é santo, que só o Senhor deve ter lugar, deve reinar sobre nós. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa, Senhor, esse nosso estudo de hoje, essa nossa contação de história. Que em nome de Jesus, o Senhor possa abençoar, que possamos aprender, que possamos, em nome de Jesus, entendermos a Tua palavra e que possa somar em nós verdadeiramente. Ajuda-nos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é o seguinte, se você tem condições, coloque na TV para você assistir legal. Se você não tem essa condição, está no celular, coloque um fone ou foque a sua atenção para que você de fato absorva o conteúdo da contação de história. E a partir daí você possa ter o rema, a palavra revelada. Tá bom? A aplicação prática para os nossos dias e por aí vai. Estou num ambiente diferente hoje, né? Estou aqui no quarto, na chácara. Então é isso, esse é o ambiente do quarto da chácara. Aí que legal. Vamos lá, em nome de Jesus. Então vamos ler 1 Samuel, capítulo 8, dos versos 1 a 3. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o juízo. Olha só que coisa, gente. Não é complicado isso? Os filhos de Samuel não trilharam o caminho de Samuel, aceitaram suborno e perverteram o juízo, se tornaram juízes corruptos. Certo, eles se tornam juízes, né, em Berseba, e são juízes que caminham de maneira torta. Então, os anciãos da cidade vão até Samuel e fazem algumas críticas e pedem um rei. Samuel ouve e fica com assim uma pulga atrás da orelha, né? E fala, mas não. Quem reina sobre o povo de Israel é Deus. Deus é o rei de Israel. Então ele pede um tempo e vai orar a Deus. Ora a Deus e Deus confirma o que Samuel estava percebendo. Ele fala, olha, o povo está me rejeitando como rei. É... Então Deus, ouvindo essas palavras,
o pessoal insiste, né, que eles querem um rei, e Deus fala, olha, eu vou explicar para vocês, através do profeta Samuel, como é um rei, como é o costume de um rei. Então, Deus fala a Samuel, como é o costume, e Samuel fala ao povo. Eu preciso ler para que os irmãos entendam aqui se não é muito parecido com o que nós temos hoje. Então vamos ler o capítulo 8, dos versos 10 a 22. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediam um rei. E disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outro para fabricarem suas armas de guerra e para o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as outras nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atende a voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Gente, olha só que coisa. Deus aqui, ele fez nada mais, nada menos que dizer como é um reinado em outras nações, onde Deus não é o rei. Licença. Então, mesmo assim, o povo queria um rei. E fica claro que o povo queria um rei para que eles ficassem parecidos com todas as outras nações. E olha a discrepância. O povo diz assim, medita nisso. O povo diz assim: sim, nós teremos um rei e ele lutará as nossas guerras. Quem que vinha lutando as guerras do povo de Deus? Quem luta as guerras do povo de Deus? Deus, não é isso? Deus luta as guerras do povo de Deus, mas aqui eles estão dizendo: e nós teremos um rei e ele lutará as nossas guerras. Sendo que Deus já disse, deixou claro, olha, os reinos são assim. Eles já tinham tido oportunidade de ver ou de terem contado a eles a história do Egito, como era o faraó. Como o faraó fazia e desfazia com seu povo sendo apenas seus servos. Não é? Então vamos lá. Olha só o que ele diz no verso 11. Depois leiam, tá? Não vou ler tudo, não vou repetir tudo, mas só vou dar algum ponto aqui. Este será o direito do rei que irá reinar sobre vós. Esse é o direito dele. Ele tomará os vossos filhos e empregará no serviço dos seus carros e com seus cavaleiros, para que corram adiante deles.
Então o que Deus está dizendo? Olha, se você colocar um rei sobre você, ele vai pegar os seus filhos e vai colocar para trabalhar para eles. Enquanto se você estiver ligado a Deus, isso não acontecerá. Você está diante de um rei bondoso, maravilhoso, amoroso. E porás os capitães de 1.000 e de 50.000, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes. Então vai pegar o filho do povo, vai ter todo aquele campo, e vai pegar o filho do povo e vai colocar para trabalhar para si. E depois aqui, continuando, ele vai dizer, olha, vai pegar as suas filhas e vai colocar como padeira, como funcionárias dele. Um reinado, irmãos, tem essa característica. E o rei pode ser bom ou pode ser ruim. O reinado, o rei, ele tem esse direito. Entende? Ele pode fazer o bem com tudo isso, mas ele pode fazer o mal. Enquanto Deus fala, permaneçam em mim, me queiram como rei. Ele vai dizer, olha, ele tomará, quer ver? Isso aqui é muito importante. Tomará o melhor das vossas lavouras e das suas vinhas e dará aos seus servidores. Entende o que é isso, gente? E aí vem a questão que eu já disse que eu não consigo muito me manter na história. Não é assim hoje? Não é assim hoje? Nós não, muitas vezes não abrimos mão de confiarmos em Deus e termos a nossa vida na mão de Deus em nome de um governante, em nome de um presidente, em nome de um prefeito, em nome de um vereador. Nós abrimos mão, nós mentimos, nós compramos voto, nós agimos mal, fazendo o quê? Quando eu faço isso, eu estou negando Deus. Percebe? Eu estou rejeitando Deus como meu líder, como meu chefe, como a pessoa que fará com que o meu direito brilhe como o sol. Eu estou rejeitando essa pessoa e estou me adequando e aderindo de alma, de corpo e de alma a um vereador, a um presidente, a um... Percebe que é muito igual? E o que é que esse vereador, o que é que esse presidente faz? Pega tudo, pega os nossos impostos, pega a melhor coisa que existe do meio do povo e dá aos seus servidores, dá àqueles que são próximos dele. Não é? E nós acreditamos assim, o presidente tal vai lutar a minha guerra. Eu sou pobre, ele vai me ajudar. O presidente tal é por causa do presidente tal, do vereador tal, do fulano de tal, que eu tenho o carro que eu tenho. É por causa dele. Ele é o meu rei, ele é o meu defensor. Não é isso, gente? Isso é tão sério que nós estamos vendo pastores, igrejas inteiras, nesse esquema aí de mentira. E aí fala assim, não, mas se eu não usar dessa estratagema diabólica, o Lula volta. Mas se eu não usar dessa estratagema diabólica, o Bolsonaro volta. Entende? Começa a mentir, começa a roubar, começa a fazer as coisas erradas. Percebe o que significa isso? Então sejamos cuidadosos, irmãos, nas nossas vidas, porque é exatamente isso aqui. Isso aqui. Mas, muitas vezes nós queremos ficar iguais a todo mundo. Vamos voltar para a história. Vamos voltar para a história. Olha, verso 17, ó, dizimará o vosso rebanho e vós sereis servos. Então naquele dia clamareis ao Senhor e o Senhor fala, não vou te ouvir. Você escolheu o seu rei. Não é isso? Não é sério? Sejamos cuidadosos, irmãos, porque tá tudo aqui, tá tudo tão claro. Mas nós precisamos conhecer. Vamos lá, vamos continuar então. Existe um homem, filho de um homem poderoso, e também é belíssimo, um homem muito belo, alto. Ele é mais alto do que as pessoas comuns, né? Que se chama Saul. E Saul
amando de seu pai, sai para procurar umas jumentas. E Saul chama o seu moço. E eles vão procurando, passam-se os dias procurando essas jumentas e não encontram. O moço fala sobre Samuel. Ó, tem um profeta, tem uma pessoa assim que é de Deus realmente e, e, e ele pode direcionar-nos com respeito às jumentas, para encontrarmos as nossas jumentas. Então, Saul diz, mas nós não temos presentes, nós não temos dinheiro para levar. Aí o moço fala assim, Saul, eu ainda tenho aqui comigo 4 ciclos de prata. Então a gente leva e oferta a Samuel, e isso para ele poder nos direcionar onde está a jumenta. Nessa época, irmãos, não se aparecia, o correto seria não se aparecer diante do profeta, diante da pessoa que irá te instruir, que te instrui na palavra de mãos vazias. Não se fazia isso. Por isso Saul diz, né, mas a gente vai lá sem nada? Ele fala, não, tem 4 ciclos de prata. Tá bom? Beleza. Eles encontram com algumas pessoas na rua e essas pessoas falam, olha, Samuel mora ali. Vá rápido antes que ele suba para o alto para fazer a consagração dos alimentos e comer. Então eles correm, alcançam Samuel antes de ele ir para o ato do sacrifício para eles comerem. E Samuel já sabia que isso aconteceria, porque Deus falou a Samuel, olha, vai vir, e deu as características todas da história que eu acabei de contar. Só ver aqui. Vamos ler o capítulo 9, dos versos 15 a 20. Capítulo 9, dos versos 15 a 20. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo, amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse, eis o homem de que te falara. Este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse, mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente? Samuel respondeu a Saul e disse, eu sou o vidente. Sobe adiante de mim ao alto, hoje comereis comigo. Pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. Verso 20. Quanto às jumentas que há 3 dias te Quanto às jumentas que há 3 dias te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel? Não é para ti e para a casa de teu pai? Beleza. Então aqui nós vimos o relato desse encontro entre Saul e Samuel. Irmãos, outro detalhe importante aqui, ó, pequenininho, bonitinho, detalhes importante. Os irmãos perceberam aqui que Deus está ouvindo uma oração? Deus está ouvindo uma oração que é contrária a Deus. Não é isso? Não é que ele fala aqui? Então, irmãos, sejamos cuidadosos, até com as nossas orações. As nossas orações precisam estar alinhadas com o propósito de Deus. Porque pode ser, não é? Que Deus ouça uma oração dessa aqui e nós entremos em dificuldade. Deixemos Deus de lado, né? Como está acontecendo aqui com o povo, né? Quantos de nós oramos e jejuamos, nos definhamos na presença de Deus para eleger um político?
não é? Você vai, você ora, você jejua e Deus fala, meu filho, confia em mim. Meu filho, é comigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, tu não serás atingido, é comigo. E você, não, mas eu quero aquele político é o meu, é o meu, é o meu, é o meu. Deus fala, tá bom, tá aí. Vou ouvir sua oração. Né? Vamos lá. É... Samuel coloca acima dos convidados, ele come lá com Samuel, e de madrugada ele fala para o ele fala para o moço ir na frente, porque ele vai falar algumas coisas a Saul. Então vamos ler o capítulo 10, dos versos 1 a 9. Irmãos, tudo isso é muito importante, depois releia tudo. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança e povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste procurar. E eis que teu pai já não pensa no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo: Que farei por meu filho? Né? O pai dele já tinha deixado as jumentas, já tinha encontrado, mas o filho demorava muito a chegar. Quando ali passares adiante, chegarás ao carvalho de Tabor. Ali encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel. Um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro 3 odres de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães e receberás da tua mão. Então guiarás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e estes estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com ele, e tudo serás com eles, e serás mudado em outro homem. Quando estes sinais sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para te apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que há de fazer. Sucedeu, pois, que, virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Irmãos, olha que riqueza. Percebe aqui que é resposta de uma oração que está rejeitando Deus? Consegue perceber isso? E está colocando Saul. Saul é um homem que a Bíblia deixa claro que é um homem bonito. Um homem bonito. Né? Não é? Se você vai ter um rei em Israel, que esse homem seja bonito. Não é isso? Que esse homem se alinhe com os pensamentos que você tem, que nós temos. Observemos, vamos caminhando. Então o povo vem e vê Saul profetizando. Ele chega na casa de seus pais e vê Saul profetizando. Porque o Espírito de Deus toma conta de Saul. Então Saul começa a profetizar, a proferir as palavras, a dizer da parte de Deus. Quando ele vai conversar com o seu tio pergunta: como é que foi a viagem? E o que aconteceu? E ele fala sobre Samuel. E o seu tio diz: declara-me o que Samuel te disse. Não é? Estar diante de um profeta do calibre de Samuel não era coisa assim. Como é que eu diria? Coisa pouca. Não era coisa pouca, vamos colocar assim, né?
Então ele declara as coisas da jumenta, mas sobre ele ser rei, sobre ele ser o príncipe, ser a pessoa que governaria sobre o povo, ele omite, ele não fala para o tio. Perceba as características. Ele estava profetizando, tudo aconteceu, o Espírito de Deus tocou nele, mas ele ainda tem uma mentirinha, ele mente, ele dissimula, ele é dissimulado, não é? Vamos lá. Sobre o rei ele não fala nada. Vamos ler agora os versos 17 a 19. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa. E disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os que vos oprimiam. Está falando quem Deus é. Aqui está ficando claro quem Deus é, não é isso? Eu sou Deus que fiz isso, que reinei sobre vocês, que cuidei de vocês. Isso está nesse ponto. Verso 19. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe disseste: Não, mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tá vendo, irmãos? Deus está deixando claro, olha, a decisão é de vocês. Eu sou o Deus que fiz isso, isso e isso. Agora vocês querem, buscam um homem bonito para estar sobre vocês, né? Um homem com cabelo arrumadinho, né? Não é igual o pastor Acácio, que o cabelo dele tá meio bagunçado, né? Um homem bonito, alto, magro, bonito. Aqui vai relatar como que ele é, né? E nós gostamos, nós achamos, nossa, é isso. Essa pessoa vai me salvar. Eu dava aula em um lugar, irmãos, foi muito interessante. Que a pessoa foi no 7 de setembro, em Brasília, e aí ela me contando, né? Cristã, assim, de igreja tradicional mesmo. E ela me contando. Ela falou assim, Acácio, eu subi nas costas do meu marido, ela fala os nomes, né, então. Nas costas do meu marido. E quando o Bolsonaro chegou de helicóptero, Acácio, mas eu gritava tanto que eu fiquei sem voz. Acácio, aquele homem é... Entende o que eu estou dizendo, povo de Deus? Entende o que eu estou dizendo? É isso aqui que o povo está fazendo. É isso que nós fazemos. Não é isso? Não é parecido? Não é parecido? Não, mas não é rei não, Acácio, é democracia. Pior ainda. Mais pior ainda. Sabe o que é mais pior? É isso, né? Então, irmãos, vamos lá, porque o nosso horário já tá avançando. É porque hoje é meu aniversário, aí eu estou empolgado, né? Hoje não, né? Foi ontem, na verdade. Ixi, tô empolgado no dia errado. Foi mal. Vamos lá. Vamos continuando aqui. Detalhes sobre as tribos, né, de agora para frente, e vamos ler os versos 23 e 24. Correram e o tomaram dali. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Isso. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então Samuel a todo o povo. Então Samuel disse a todo o povo: Vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum homem semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: Viva o rei! Viva o rei! Deus disse para não, Deus disse que está errado, Deus disse que estão me rejeitando. Não tem interessa. Viva o rei! Nós temos um rei, nós somos iguais aos outros. Nós temos alguém que lutará por nós. Irmãos, isso é tão igual.
Isso é tão igual ao que acontece hoje. Ele lutará as nossas batalhas. Não, meu filho, não, não, não. Vou, abre aspas, palavras de Bolsonaro. Vocês vão na frente e eu vou atrás. E foi o que Deus disse que aconteceria. Entende? O povo vai na frente, o povo vai na frente tomando porrada, sendo preso, se acabando, e eu vou atrás. E essa era a atitude de Saul? Sim, a atitude de Saul foi essa. Nós veremos depois. Ele culpando o povo se estrepando e ele simplesmente fazendo vista grossa, sendo que o povo lutava por ele, fazia por ele. Não é? Aí nós vemos o Lula, né? Assim, para ficar prático para nós, irmãos, Deus, olhe para Deus. Não quero falar mal de político daquilo, dali, mas estou simplesmente situando, pontuando para os irmãos. Irmãos, olhemos para o Senhor, é Ele quem há de nos guardar. Não rejeitemos o Senhor por essas pessoas. Irmãos, os pobres agora perdendo Bolsa Família aos montes. Impostos sobre impostos, impostos sobre impostos. Não é? Então, irmãos, olhemos para o Senhor. Não coloquemos nosso coração nisso. Você tem que votar? Vote. Você tem que defender, você tem que ter um político para você. Tenha o político, não é? Mas, por favor, não coloque o seu coração e não pense que você é quem você é por causa desse político. Não façamos como o povo de Israel, rejeitando a Deus e se agarrando. Sabe? Deus acabou no mesmo discurso. Vocês estão me rejeitando por causa de um rei. E o povo, tô nem aí. Sabe? Que Deus nos ajude. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos ler o verso 21 para os irmãos verem a característica aqui. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas, quando procuraram a Saul, não se podia encontrá-lo. O que Saul fez? Vamos lá. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: eis que ele está se escondendo no meio da bagagem. Sabe, irmãos? Como é que pode um povo ser desse jeito? Está mostrando as características todas, estão todos ali. E simplesmente o Saul esconde para não ser coroado rei. Saul é um covarde, não é? E mesmo assim Samuel fala, olha, vocês estão rejeitando a Deus por causa desse homem, ele é bonitão, ele é bonito, mas estão rejeitando a Deus. E o povo, o que faz? Aleluia, temos um rei, somos iguais a todo mundo, que coisa boa, alguém para lutar as nossas guerras. Alguém para lutar as nossas guerras. Pensa no tamanho da afronta de Deus com respeito a Deus, irmãos. Sabe? Por que eu falo? Por que eu fico assim e passo o horário, vira um negócio, né? Perdão. Nós temos a Elis, que passou por essa cirurgia cardíaca e tudo, todo um processo. E sabe, irmãos, a nossa confiança foi em Deus. Nós buscamos no Senhor. Sabe, onde Deus encaminhava a gente ia, mas assim, com muita clareza. E as pessoas que Deus levantou, irmãos, foi Deus quem levantou. Sabe, pessoas que estavam próximas, que deveriam dar apoio, simplesmente abandonaram-nos. E pessoas distantes, pessoas de Ministério Público, pessoas não sei da onde, sabe, simplesmente tomaram a nossa causa de ficar mandando mensagem toda semana. Porque Deus levantou. Não adianta eu confiar na pessoa do meu lado, no lado esquerdo. Maldito homem confia no homem. Isso fala de si mesmo, né? Mas também, maldito a gente que confia, sabe, em poderosos e em seus cavalos. A Bíblia vai nos dizer. Sabe, irmãos, ótimo dia para os irmãos. Jesus abençoa muito, ótimo almoço. Oremos e guardemos o nosso coração. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te peço. Abençoa-nos, Pai. Fale o coração de cada um. Revele-se, Senhor, a cada um.
Pai, que o nosso coração esteja voltado ao Senhor, em nome de Jesus, que nós não nos voltemos a seres humanos, por mais belos que sejam, por mais que o nosso desejo esteja propenso a esse tipo de discurso, a essa pessoa, seja de esquerda, de direita, de centro, de qualquer lado, em nome de Jesus, guarda-nos. E que nós tenhamos a nossa esperança firme, que a nossa esperança esteja no Senhor. Ó Senhor Jesus, guarda-nos, ajuda-nos. Em nome do teu Filho Jesus, dá-nos, Senhor, a reunião à noite abençoada, abençoa o domingo dos teus filhos, que seja bênção. Amém. Irmãos, muitíssimo obrigado, Jesus abençoe. Até a noite, para um culto festivo, abençoado, com mais conhecimento, em nome de Jesus. Até lá.